Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. E aí, você já se perguntou por que inglês é importante na sua vida? Então vem comigo que eu vou falar sobre isso e vou falar algumas coisas que me ajudaram a chegar no ponto que eu cheguei hoje. Pessoal, recentemente eu criei um grupo numa ferramenta chamada Telegram. Não sei se já ouviram falar, não é um Instagram, tá? É o Telegram, que ele é bem parecido com o WhatsApp. Então eu criei lá um grupo para quem quiser acompanhar aí notícia e tudo mais do canal, para quem quiser saber em primeira mão quando sair. E tem também uma opção lá para entrar no grupo de discussão, onde você pode ter um contato direto comigo, me dar sugestões, opiniões, ou até me puxar a orelha por alguma coisa que eu falei errado aí. Então dá uma olhadinha ali na descrição desse vídeo, que o link para esse grupo do Telegram vai estar ali, beleza? Vejo vocês lá. Então pessoal, essa é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes. Qual é o nível necessário de inglês para trabalhar com pessoas que falam inglês? Se eu acho que é importante, por que é importante e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer um pouco aqui e colocar aí quais são os meus pensamentos com relação ao assunto. Bom, em primeiro lugar, o inglês se tornou a língua mundial, né? Então hoje em dia, praticamente qualquer país que você for, você vai encontrar pessoas falando inglês. Seja países que já têm como a sua língua nativa o inglês, como Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido e tudo mais. Mas se você for para praticamente qualquer país na Europa, você vai encontrar pessoas que falam inglês. Se você for para a China, se você for para o Japão, se você for... Austrália também, né? Fala nativamente inglês. Praticamente qualquer lugar que você for, as pessoas... vai ter alguém que vai falar inglês. Aí, além disso, eu acho muito importante por causa de oportunidades. Que oportunidades são essas que eu estou falando aqui? Bom, oportunidades de emprego, oportunidade de você visitar algum outro lugar e conseguir se virar bem e não ficar perdido. E como que abre oportunidades para emprego? Você tendo um bom nível de inglês, é possível conseguir oportunidades de trabalho remoto ou oportunidades de trabalho para empresas que têm filiais no Brasil, mas que na verdade são de outros países e estão procurando pessoas que têm um nível mínimo de inglês para conseguir se comunicar. No meu caso, abriu a oportunidade de trabalho remoto, o que me trouxe uma alta remuneração no Brasil e no final das contas me deu a oportunidade de vir morar aqui nos Estados Unidos. Outro ponto é negócios. Vamos dizer, se você de repente tem uma empresa, você tem um pequeno negócio e tudo mais, você tendo um nível aceitável de inglês, você consegue se comunicar, como eu já falei, com outros países, você às vezes consegue fazer parcerias e você consegue fechar negócios com pessoas que você não teria acesso falando apenas o português. Ok, se eu não convenci você até aqui, então aqui vai mais uma. Se você souber inglês, você vai ter muito mais acesso a conteúdo, a conhecimento, a cursos, você pode assistir muito mais filmes, vídeos no YouTube, seja lá o que for, apenas sabendo inglês, porque a maior parte do conteúdo no mundo está em inglês, não está em português, não está em espanhol, não está em nenhuma outra língua. Porque vários países que na verdade não falam inglês acabam produzindo conteúdo em inglês. Documentos, documentação, às vezes técnicas, seja lá com aquilo que você trabalha, eu trabalho com software, a maior parte da ajuda de documentação e tudo mais está em inglês na internet. Eu consigo entrar em fóruns aí de ajuda e tudo mais, muito conteúdo em inglês. E eu tenho certeza que isso se aplica para várias outras áreas e não só para software. Então, inglês abre um mundo de oportunidades para o conhecimento e até para entretenimento, porque nem sempre a gente encontra ali aquele filme, aquela série, ou seja lá o que for que a gente quer assistir em português, né? E também tem muitos livros que às vezes ainda não foram traduzidos para português ou que de repente nem vão ser, então nem precisa ser completamente fluente para conseguir ler um livro. Eu entendo que às vezes assistir um filme, alguma coisa assim, eles falam rápido e tudo, é um pouco mais difícil. Um livro você consegue ir acompanhando devagar, consegue ter um dicionário perto, se não entender uma frase é só ler de novo, enfim. Voltando só um pouquinho ali onde eu falei das oportunidades de emprego, de negócio e tudo mais, não precisa ter uma fluência extrema, né? Desde que você consiga se virar, consiga entender o que as pessoas estão falando ali e nem que às vezes tenha que perguntar, desculpa, não entendi, fala um pouco mais devagar, já tá ótimo. Bom, um exemplo que eu posso dar para vocês é uma pessoa muito próxima de mim, que é a minha esposa. A gente conversou bastante no Brasil sobre ela estudar o inglês e tudo, mas no meio da correria acabou não dando certo. Aí quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, ela começou a se aplicar através de uma coisa simples, que é o aplicativo do Duolingo. Começou daí a ler mais coisa em inglês, colocou o celular dela em inglês
e tentou assistir uma série ou outra e assim por diante, e foi aos pouquinhos pegando. Até que quando ela começou a trabalhar num estúdio de fotografia aqui, ela ainda não estava tão bem preparada, mas lá no dia a dia, ela estava trabalhando num estúdio que era de uma brasileira, então isso ajudou um pouco, que daí ela tinha quem recorrer, mas ali no dia a dia ela foi se virando, foi pegando, foi aprendendo, então tendo ali um nível intermediário já dava para ela se virar. Então, bora lá, galera, bora estudar inglês, mesmo que você não fique super fluente, bora lá que eu tenho certeza que você consegue chegar num nível que dá para se comunicar com os outros. Ok, agora essa é outra pergunta que me fazem, inclusive aqui nos Estados Unidos mesmo, nativos de inglês, chegam para mim e me perguntam: mas e aí, como é que você aprendeu inglês? Então, tudo começou quando eu era meio que criança ainda, 2 pontos aí. Um deles foi a escola, que eu lembro que a maioria dos meus amigos e tudo mais não davam muita bola para aula de inglês, mas eu meio que gostava. Eu sei que é injusto aqui, que muitas pessoas estão assistindo, têm a mesma idade que eu, ou próximo, já passaram da escola, mas só estou dizendo aqui o caminho que eu passei, né? Então, na própria escola eu acabei aprendendo um pouco de inglês, acabei pegando o básico ali, né? Verbo to be e tudo mais, algumas palavrinhas. Aí o segundo ainda que eu falei, né, que tinha 2, mais relacionado à minha infância, ali, pré-adolescência, adolescência, foi jogos. Eu também sei que nem todo mundo aqui gosta de jogos, mas eu gostava de jogar jogos que eu era meio que forçado a entender um pouco da história do jogo, então às vezes eu ficava com o dicionário do lado, eu ia lendo devagarzinho as frases e lia de novo, até começar a entender mais ou menos. E eu confesso que no início teve alguns jogos aí que eu joguei um monte e eu não entendia nada, eu ia fazendo do jeito que dava, mas por isso eu ficava perdido, né? Mas aos pouquinhos, daí ali com o dicionário e tudo, fui pegando, comecei a entender um pouquinho mais do que estava acontecendo. Continuando também aprendendo na escola, prestando atenção e tirando as minhas dúvidas quando eu tinha, né? Outra coisa daí foi que eu comecei cada vez mais a procurar conteúdo em inglês, seja conteúdo sobre qualquer assunto aleatório que seja em inglês, e seja vídeo, seja livro, seja o que for, né, um post num blog, como também conteúdo ensinando inglês. Um excelente exemplo disso é o Gavin. De repente, várias pessoas assistindo aqui já ouviram falar dele, que ele é um americano que aprendeu português e ele tem um excelente canal onde ele dá várias dicas, onde ele ajuda na pronúncia, ajuda com vocabulário. Excelente, esse é o tipo de conteúdo que vale ouro, assim, para você acompanhar e, sabe, ficar ali na frente, de repente, do computador ou do celular, seja lá onde for que você está assistindo, sabe, falando junto e gesticulando e articulando e mastigando ali as palavras, sair igual um louco pela casa falando aquela frase que você tem dificuldade de falar. Isso ajuda bastante para criar aquela memória muscular no cérebro, né? Se de repente você quer chegar mais rápido, quer aprender mais rápido, tem uma necessidade, vai viajar, alguma coisa assim, não tem tempo, aí então faz um curso. Se precisa para muito logo, faz um curso intensivo. Hoje em dia tem tantas opções aí. Se você prefere um curso presencial, tem muitas opções, mas hoje tem muitas opções online que são muito mais baratas, mas ainda assim tem acompanhamento de professores, tem vários exercícios legais e tudo. Então tem bastante opção aí para quem quiser começar ou aprimorar ou continuar aprendendo cada vez mais dessa língua. Agora sim, pessoal, uma coisa, tira da cabeça que você não consegue aprender inglês, ok? A minha esposa tinha um pouco isso, ela ficava travada porque ela dizia: não, isso não é pra mim, não tem jeito, isso não vai entrar na minha cabeça. Tira, qualquer pessoa pode aprender. Imagina que se você tivesse nascido nos Estados Unidos ou num outro país que fala inglês, você hoje em dia seria completamente fluente em inglês, certo? Eu sei que é diferente quando é criança, que o cérebro da criança é uma esponja, absorve tudo, mas essa capacidade ainda está aí dentro da sua cabeça, tá? Pode até ser que hoje a gente tem muito mais informação aqui, que é difícil enfiar mais conhecimento ali dentro, mas está aí dentro de você. Vai lá, estuda sem pretensão, não se cobra, sabe? Não fica assim: meu Deus, mas olha só, eu estudei hoje isso aqui, não absorvi nada. Não, isso não é verdade, tá? Quando você estiver estudando, mesmo que você ache que não entendeu nada, que não absorveu nada, pelo simples fato de você estar em contato com a língua, você vai estar absorvendo alguma coisa. Sabe, se rodeia de conteúdo, coloca o seu celular, o seu computador, seja o que for em inglês, espalha frases pela casa, tenta assistir um vídeo no YouTube, ler um livro, qualquer coisa que seja, se mantém em contato com a língua, que aquilo o seu cérebro vai absorvendo naturalmente, assim como praticamente qualquer coisa nova que a gente vai aprender, né? Cada vez que a gente chega de frente com uma coisa nova, parece que aquilo assim é super complexo, que não tem jeito que aquilo vai entrar na nossa cabeça.
aí vai o segundo dia, o terceiro, semana e mês e não sei o que. Aí a gente começa a olhar para aquilo, olha, até que não é tão difícil, já entendi várias partes aqui, como é que funciona. E aí daqui a um ano você já pensa, meu, eu tava tão preocupado, aquilo parecia um monstro, agora tá aqui, é só, sabe, uma coisa tranquila que eu consigo lidar numa boa. Então, deixa a coisa vir naturalmente, não se cobra muito, mas vai atrás. Como eu falei, se cerca de conteúdo, faz um curso, seja lá o que for, qual é a sua preferência, sua forma mais fácil de aprender, que eu tenho certeza que você pode aprender sim. Beleza? Então é isso aí que eu tinha para hoje, pessoal. Se você tiver mais uma coisa aí que acha que o inglês traz de oportunidade, deixa aí no comentário. Se você tem um jeito diferente de estudar ou teve, né, no passado, se você aprendeu de uma forma diferente, também deixa aí um comentário para ajudar outras pessoas que de repente estão tentando trilhar o mesmo caminho. Ou se você acha que você está travado, também comenta aí que a gente pode tentar conseguir dar uma dica, alguma coisa para ajudar você a ir para frente. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Valeu!